Olá, não há democracia sem enfrentar o racismo, a violência policial e o sistema judiciário que encarcera desproporcionalmente a população negra. Não há cidadania sem garantir a redistribuição de renda, trabalho, saúde, terra, moradia, educação, cultura, mobilidade, lazer e participação popular negra em espaços decisórios de poder. Não há justiça social sem que as necessidades e os interesses de 55,7% da população brasileira sejam plenamente atendidos. Em nosso passado, formamos quilombos, forjamos revoltas, lutamos por liberdade, construímos a cultura e a história deste país. Hoje, lutamos por uma verdadeira democracia, exercício de poder da maioria, e conclamamos aqueles e aquelas que ficam indignados com as injustiças do nosso país, porque a prática é o critério da verdade. Esse é o trecho do manifesto Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Sejam todos e todas bem-vindas ao nosso novo formato do programa Papo Instigante, que inicia sua nova série Livre Pensar, com o tema Por que vidas negras importam? Não compactuando aí com a farsa de que vivemos um paraíso racial, buscamos, assim, nessa palavra dialogada com os nossos ilustres convidados, que bem sabem distinguir a luta antirracista em nosso país. Diretamente dos Estados Unidos, em Minneapolis, estado de Minnesota, a professora doutora Patrícia Gomes Rufino de Andrade, geógrafa, pedagoga, coordenadora da Comissão de Validação de Autodeclaração Étnico-Racial da Universidade Federal do Espírito Santo. De Minas Gerais, contamos com a presença de Juliana Isabel Castro de Oliveira, que é psicóloga, palestrante e ativista do movimento Caratinga Afro. Do estado do Espírito Santo, nosso convidado é o professor Dr. Eduardo Miranda, psicólogo, pesquisador, coordenador do curso de Psicologia da Rede de Ensino Docton, Campus Serra. Lembramos a todos que o Papo Instigante é uma realização do Centro Cultural Casarão das Artes, em parceria com a Rede de Ensino Docton e da Docton TV. Bom, vamos iniciar aí esse nosso papo, esse diálogo, esse papo instigante, e eu queria já citar para vocês a nossa filósofa política, é um livrinho que eu aconselho a todos ter esse manual, né? E a Jamila Ribeiro, ela sugere que nunca devamos entrar numa discussão sobre o racismo dizendo, mas eu não sou racista. Em um recente pronunciamento, o primeiro-ministro Antônio Costa, de Portugal, ele diz em que não há país que possa levantar o dedo e dizer aqui não há racista. E a questão que eu trago para vocês é o seguinte, por que será que nós ainda não conseguimos superar o racismo? Ou mais uma outra questão, por que ainda nós não desmascaramos o mito da democracia racial em nosso país? Eu vou começar falando um pouco sobre isso, né? Eu acredito, o próprio contexto histórico que eu quero trazer não é um contexto histórico né, de uma regra linear, mas trazer alguns fatos à nossa memória, não só do processo de colonização, mas né, dos descobrimentos, dos desdobramentos, né, da relação colonial que a maior parte, né, dos países colonizados sofreram, mas a principal divisão, né, que é extremamente complexa e que a gente está vendo, que é a divisão racial do mundo, né, em termos de não só organização econômica, mas organização política e organização de poder. Então, essa produção que se construiu no mundo é uma produção, para além da relação econômica, é uma produção racial.
né? Então, nós falamos desse poder instaurado, né, tanto nas colônias, mas nós falamos do poder instaurado, racialmente instaurado, e que foi se transformando, foi construindo todas as organizações de Estado que nós temos hoje. Então, daí essa fala, né, não existe um país, né, porque politicamente se vê um corpo, né, quase que homogêneo em uma territorialidade. E a gente sabe que esse corpo homogêneo não existe nas territorialidades, né? As diferenças estão presentes, as desigualdades estão presentes, e aí nós dizemos que essas desigualdades são fruto dessas divisões raciais. Essa divisão racializada que foi construindo os territórios com menos acesso ou de menor acesso, né, com mais desigualdades. Então, como que essa relação ela foi produzida? Não foi apenas um contexto de acaso, mas foi uma produção elaborada, racialmente elaborada. Bem. Eduardo, Juliana. Então, saúdo a todos os colegas também. Eu penso sobre essa questão que existem dois pontos aí que ainda fazem com que a gente não consiga superar, né, o racismo. Um deles é que o primeiro passo para superar um problema é você aceitar a existência desse próprio problema. E ainda falta muito ao Brasil, né, infelizmente, entender que esse problema do racismo ele está no nosso contexto já há muito tempo, e isso invade as nossas instituições, nossas relações, nossas produções. Então, uma das coisas que precisa acontecer já vem mudando bastante, mas ainda notamos a necessidade de avançarmos mais. Espaços como este aqui que estamos tendo são contribuições para esse avançar, mas ainda precisamos avançar bastante na sensibilização e no entendimento de que é preciso compreender o racismo como um problema que precisamos enfrentar de frente e de uma maneira consciente e atenta a tudo isso, né? Eu acho que um outro fator também que impede, que está ligado também a contextos educacionais, é a própria ideia de Constituição do povo brasileiro, que por muitos e muitos anos se falou assim, não, nós não somos um povo racista, nós somos um povo acolhedor, nós somos um povo tolerante, e infelizmente, embora haja uma espécie de um pensamento, alguma representação nessa direção, isso não se traduz numa prática, numa ação realmente, num contexto inclusivo. Então, esses dois pontos são os que, infelizmente, ainda nos atrapalham muito para que a gente possa um dia chegar a superar o racismo de forma mais contundente. Sim, também quero cumprimentar a todos, dizer que é um prazer muito grande ter esse espaço, esse encontro, né, muito enriquecedor, para falar, ouvir, aprender, discutir, conversar, informar, né? É claro que o momento é muito sugestivo, as coisas estão assim muito inflamadas, a discussão está muito presente, mas nós sabemos que essa é uma luta diária, é uma luta constante, não é? E eu não falo isso com tristeza, não, é uma luta também muito prazerosa, porque a gente sabe e acredita do que a gente está falando, vivendo e sentindo cotidianamente, né? No meu entender, concordo muito com aquilo que o Eduardo colocou. Nós vivemos no país uma negação do racismo. Nós vivemos no nosso Brasil uma constante negação, um afastamento, um distanciamento daquilo que a gente entende por racismo. Então, isso contribui muito para que nós continuemos, assim, às vezes estáticos, chocados por 15 dias com qualquer fato marcadamente histórico, e logo depois a gente diminua a nossa consciência, a nossa indignação com aquilo que aconteceu. Então, nós estamos constantemente negando a dor. Para avançar como nação, nós precisamos encarar essa dor. É uma ferida aberta. Como o Américo bem disse no início, na chamada do Papo Instigante, 55% da população é uma parcela gigante. É muito grande. E é abissal, se a gente for parar para pensar nas desigualdades, né, no fosso enorme de desigualdade. Essa negação, essa diminuição da dor,
se ausentar do Estado em políticas públicas que realmente, efetivamente, protejam, enalteçam a cultura negra, descriminalizem aquilo que vem do negro. Isso contribuiria muito para que nós víssemos efetivamente um desejo de melhora para a vida do cidadão negro, um combate mais efetivo ao racismo. É claro que é muito importante que as pessoas fiquem realmente indignadas, que as pessoas falem mais sobre isso, mas é preciso ir além. No meu entendimento, é preciso ir muito além, falar sobre isso, expor o racismo, conversar com quem se propõe ao diálogo, mas também ir se colocando aonde for necessário. A negação não tem nos ajudado. Olá, Patrícia. Eu estava conferindo aqui se o meu microfone estava aberto ou estava fechado, porque eu acabei esquecendo, na verdade, de repetir a minha saudação, porque o microfone estava fechado. Então, eu vou repetir, saudando a todos e todas. Mas, sobre a questão da democracia racial no Brasil, é impressionante como que o mito da não racialização, o mito, né, da democracia, o mito da igualdade foi sendo construído e, com ele, né, a perversidade do processo para esconder a perversidade do que o Estado realmente, aqui o Estado realmente se propõe. Então, entender essa condição, eu acho que é uma condição sine qua non para nós entendermos também o quanto essa relação de produção ela é estrutural. Então, reproduzir a Casa Grande Senzala, né? Então, você pensa bem o quanto que essa condição de entender uma harmonia entre negros e brancos no período da escravização foi sendo produzida e foi sendo ampliada e redimensionada até essa compreensão sociológica da democracia racial no Brasil. E, a partir disso, nós pensamos também as instituições. Então, por que nós não conseguimos ainda acabar com esse mito da democracia racial? Porque, na verdade, esse mito da democracia racial ele é reproduzido nas instituições. E as instituições, elas não são paredes, elas são constituídas de sujeitos, de pessoas. Os sujeitos que estão nessas instituições reproduzem o racismo. Então, o primeiro passo para o reconhecimento dessa mesma condição é reconhecer-se racista. Então, eu não estou dizendo nem de 55% da população, 100% das populações precisam reconhecer-se racista e precisam entender esse processo de racialização econômico, social, político, porque é a estrutura de poder que nós estamos falando. A gente não está discutindo o racismo na perspectiva da moralidade, ou seja, eu tenho culpa porque você me chamou de preto, né? A Solange desvirtua o negócio lá, bota a crespinha, que você vai falar daqui a pouco. Esses ataques morais, individuais, fazem parte da quebra dessa organização da equidade. Ou seja, né, voltando para o mesmo raciocínio, quebra a condição do que nós estamos fazendo enquanto enfrentamento, enquanto relação produção antirracista, porque vem justamente confrontar o que a branquidade diz. Então, assim, vamos colocar a sutilidade da crespinha. A quem que a crespinha está querendo atingir com isso? Qual é a mensagem subliminar que está ali no contexto de se entender, de se visualizar isso? Né? Em algum momento, as pessoas que produzem a história, né, e que somos nós sujeitos nessa história, nós produzimos essa história, somos silenciados e somos excluídos desse processo. Então, existe uma parte, né, da história que é dita e existe uma outra parte da história que não interessa que seja dita. Por quê? Porque nós estamos disputando poder. Né? Então, é interessante entender que a racialidade e a relação da democracia, ela precisa ser entendida e instaurada entre os povos, né? E entre os sujeitos que compõem a nação, a relação da democracia é uma política que precisa ser instituída e coletivamente por todos esses sujeitos. Aproveitando aí nessa sua abordagem, e
como seres históricos e como o Estado ele tem que passar a intervir, eu vou tentar aproximar aí uma questão que foi dessa semana, que foi uma posição da ONU. Mas eu queria, em primeiro, aproveitar esse seu momento e o momento nosso, que também é um momento histórico, em relação à repercussão do caso do George Floyd, né? Um homem negro, norte-americano, morto, sufocado por um policial branco, e houve essa consequência de protestos percorrendo o mundo e chegou até a ONU. Né? Então, agora, no dia 19 de junho, a ONU emitiu uma resolução condenando o racismo sistêmico e a violência policial. E aí, Patrícia, você que se encontra em Minneapolis, né, que foi palco desse acontecimento, fazendo aí o seu pós-doutorado, você pode nos contar o que vivenciou nesses dias que precederam os protestos em vários países do mundo? E aproveitando também, será que finalmente, eu acho que essa pode ser uma pergunta que a gente pode aí coletivizar com o Eduardo e com a Juliana, será que finalmente as pessoas brancas entenderam a gravidade do racismo e quanto ela é uma pauta política, econômica e de relações sociais? Então, Américo, eu acho que pensando nessa nossa organicidade, quantos sujeitos históricos, eu vivi um boom aqui em Minneapolis, né? É interessante dizer o quanto eu vi a solidariedade entre a população, principalmente a população negra que foi para a rua, que fez os protestos, né? O quanto aquela solidariedade foi importante para aquecer, porque Minneapolis é um estado altamente racista, né? Tem um padrão de vida extremamente elevado, aqui tudo é extremamente caro, né? E a relação de racialidade é extremamente forte, séria, né? Falava também das territorialidades que eu vejo aqui, a separação dos bairros, né? A regionalização de bairros negros, regionalização de bairros brancos, o que existe nos bairros negros, o que existe nos bairros brancos, quais são as linhas territoriais que impedem essa circulação harmônica. Eu não estou dizendo de uma circulação de guerra, não. Quando eu falo de circulação harmônica na territorialidade, eu estou querendo dizer que as periferias, né, os bairros negros, eles têm transporte, eles têm acesso a trem, eles têm acesso, né, às pequenas lojas, tudo que eles precisam para estar no seu território, ou seja, não saírem deste território para irem para outros. Essa é uma condição de racialidade. Você territorializa a partir da instauração do poder que está ali. Você não precisa fazer com que as pessoas elas se cruzem em outros espaços. Você mantém elas ali segregadas naquele próprio espaço. Então, essa é uma coisa que eu acho que precisa ser vista. Mas, falando da ONU, tenho minhas seríssimas críticas, né? Poder, é perfeita a todas as condições que a ONU tem se organizado, mas eu tenho minhas críticas por quê? Porque em 2001, a ONU foi um dos organismos signatários da Conferência de Durban, que aconteceu na África do Sul, em 2001. Eu acho que vocês lembram da condição histórica da Conferência de Durban, e a Conferência de Durban teve como prioridade organizar plano de ação mundial para a equiparação racial no mundo, em todos os países que estavam presentes. Inclusive, o Brasil foi um dos países que estavam presentes. Também em 2001, 4 dias antes de acontecer aquele atentado terrorista nos Estados Unidos, o documento tinha sido produzido e foi encaminhado politicamente para os outros países. Então, naquele momento, olha só, os Estados Unidos passou por várias situações, né? Entre elas, havia a produção, naquele momento, em 2001, do documento da Conferência de Durban. Depois nós tivemos, mais à frente, 2015,
a década da 2015 a 2024, a década de afrodescendentes declaradas também pela ONU. E no meio disso, nós temos toda essa ebulição, né, que aconteceu aqui em Minneapolis, colocando o mundo diante de todos esses questionamentos com relação a esse abismo racial. O que eu quero chamar a atenção não é apenas para a condição do George, o que acontece com George, mas eu quero dizer que a luta pela questão racial é uma luta historicamente construída por todas as populações negras na diáspora, né, em vários contextos diferenciados, mas que teve, nesse período, uma eclosão para dizer assim, olha, vocês não estão olhando para esse problema estrutural. Então, eu acredito que a condição que o George, né, coloca para todos nós é o despertar dessa consciência e o fortalecer essa consciência. O que esse ato vai dizer, o que esse policial fez, né? Ele representa a opressão dos estados, ele representa, né, nós, população negra sem ar, ele representa a nossa dor, né? Ele representa tudo isso porque, naquele momento, nós, negros, todos nos vimos ali, abafados, sem ar, por não termos mesmo condições de respirar nos nossos espaços, nos nossos territórios e nos outros territórios que nós não temos acesso. Então, aquela condição ali, ela foi uma condição representativa, por isso a explosão de várias coisas aqui em Minneapolis. Porque a desigualdade que sufoca, uma hora ela vai ser retomada e ela vai vir da mesma forma como nos violentam. Então, se essa violência ela acaba vindo para nós em todos os sentidos, tanto na saúde, quanto, né, no sistema carcerário, quanto na educação, nós somos violentados, altamente violentados. Quando você pergunta, né, não é uma questão do professorado não saber sobre, né, as histórias dos povos negros, mas é o que não é dito e que também nem passado para os professores para que se tenha essa formação, para que se tenha essa história política na educação, para que a população negra que passa também pela escola seja empoderada, seja, né, fortalecida a partir das suas histórias, das suas lutas. Então, o processo de violência, ele é extremamente amplo. Minneapolis me trouxe uma força muito grande, né? Ir para a rua aqui em Minneapolis, eu fui de máscara, viu, gente? Estava de máscara, estava protegida. Meus irmãos falaram, meu Deus, meus irmãos ficaram doidos. Gente, Patrícia vai para a rua. Eu ficou todo mundo doido. Mas não tinha como também a gente que vive essa luta não estar naquele momento. Né? Era uma coisa assim, Américo, e para todo mundo, uma coisa que assim, você via aquela solidariedade, aquela força no olho das pessoas e que te falava assim, olha, você tem que ter força para você levar avante para onde você for. Então foi mais ou menos isso que eu senti, e são essas reflexões que eu fiquei mais, né, preocupada assim, em construir. Legal demais, e eu estava aqui pensando, né, que embora seja uma situação extremamente grave, né, são vidas que se perdem, né, e que se vão, eu fico aqui pensando também na sorte que a gente teve da Patrícia estar ali, naquele momento, e como é interessante para a Patrícia, né, a experiência de estar lá, e como é bacana para Minneapolis ter Patrícia lá naquela hora, estar lá ainda, né? Porque é uma troca interessantíssima, assim. E aí a gente percebe o quanto, e aí eu faço eco às palavras, né, da Patrícia, na hora que coloca assim, olha, a ONU e as demais instituições, às vezes, parecem estabelecer diálogos que são essenciais, mas em alguns momentos parece que a gente não está conseguindo dar os passos para frente além do diálogo,
além daquela proposta, né? Aquela proposição, ela está ali, ela é importante, ela é essencial, mas e agora? É como se olhássemos uns para os outros e pensássemos, mas e aí? Talvez seja nesse ponto que ainda estejamos falhando, né? É o tal do racismo estrutural, o tal do racismo institucional que a gente precisa combater. Na verdade, eu penso também que você obriga o sujeito a olhar para o lugar dele, a olhar para a responsabilidade dele. Por isso que é como que você pegasse o calcanhar de Aquiles das pessoas. Eu fui ouvindo a Patrícia falar do contexto, né, da localização geográfica das pessoas, e fui lembrando aqui como que a gente romantiza o morar mal, né, como que a gente romantiza a favelização. Lembrei, foi inevitável, eu canto também, então eu acabei lembrando, né, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, poder me orgulhar. Nada contra, até porque eu também moro em periferia. Mas, ao passo que aí, Patrícia disse para nós que encontrava serviços estruturados para a população ficar onde ela está, aqui a destituição é completa. As pessoas são despossuídas mesmo. E não há quem de fato se preocupe com isso. E com isso eu não quero despertar a piedade de ninguém, não, porque ter pena é muito pouco. A gente precisa de ações mesmo, práticas, efetivas, mudança de mentalidade. Então, se além de acreditarmos no mito da democracia racial, a gente começa a acreditar que é bom também morar mal, não ter serviço, não ter acesso, não se ver representado em lugar nenhum, ser constantemente silenciado ou domesticado para ficarmos ali quietinhos, achando que ainda está bom, não é? Eu não sei se foi Malcolm, não sei quem que disse que só o negro que se pede que seja pacífico. Continuam estourando o chicote nas nossas costas ou ajoelhando no nosso pescoço, e mesmo assim pede que a gente seja pacífico, que a gente seja extremamente frio e racional diante de tanta desigualdade. Então não tem como, foi um estopim mesmo, foi um choque, um absurdo, parece que precisou das pessoas verem toda aquela representação de opressão ajoelhada em cima do pescoço de alguém, de um ser humano, e isso é humanizar o corpo negro, para as pessoas entenderem, opa, peraí, está um pouco além do limite. Ah, não, até aqui, acobertadinho, a gente aceita, mas agora extrapolou. Infelizmente foi dessa forma, eu espero que seja aí um despertar para muita gente, mas ainda sinto também, corroborando a palavra dos amigos, que falta muito. É bacana a comoção, é interessante que isso aconteça, mas não às custas da morte de alguém, entende? Então, é um trabalhar diário, a gente vê muito a negação, a fuga do problema. O enfrentamento ao racismo, ele se dá com a mudança de olhar, e isso provoca o sujeito, e nem sempre o sujeito está disposto a isso. Vamos recuar por causa disso? Jamais. Retroceder de modo algum. Mas dialogar enquanto for preciso, levantar as bandeiras enquanto for preciso, fazer uso desses espaços de fala, sabe, de forma profunda, densa, né? Eu espero que esse programa possa mesmo alcançar muitas pessoas, despertar a dúvida, o questionamento de si mesmo, como que eu me comporto nos ambientes, como que eu me comporto nos espaços, quais piadas eu tenho rido, quais programas eu tenho assistido, de que forma eu tenho corroborado para que isso seja mantido e perpetuado. E a gente vê muito isso no contexto clínico também, né? Na clínica a gente observa a construção e a manutenção de um racismo, de um preconceito muito, muito, muito arraigado. Então é uma discussão profunda, mas que sempre vai valer a pena. Ela sempre traz para nós um aclaramento da consciência, e isso nos interessa bastante. Meus amigos, eu acho que a gente tem um bom conteúdo aí para 2 programas, mas a gente precisa terminar. E eu vou dizer, assim, da alegria da gente reencontrar a Patrícia num momento histórico, tanto para a vida dela e tanto para a nossa, o professor Eduardo, a Juliana com a sua militância, enfim, todos nós buscando um alinhamento para denunciar e anunciar também. Não só denunciar, como dizia o Paulo Freire, mas anunciar. Anunciar que a gente, como dizia a Conceição,
que a gente, se eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer, não é? Num dos contos que ela fala, Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. Então, eu acho que é exatamente isso. Nós estamos aqui buscando, nós combinamos de não morrer, não nos deixar matar e não vão nos matar, não é? E para isso é preciso que a gente cada vez mais exerça essa questão que só o humano tem, que é a fala, que é o diálogo, não é? Só nós poderemos, através também da escuta, principalmente, a pandemia nos trouxe essa grande possibilidade da escuta. E olha o quanto que nós estamos ouvindo e que a gente possa ter o nosso comportamento diferenciado, a nossa atitude mais pragmática, mais realista, mais solidária, mais humanista, que isso aqui nos dá sentido à nossa luta, dá sentido à nossa vida. E eu gostaria, então, de concluir com a pergunta que vocês me respondessem de forma rápida, já que nós estamos iniciando essa série, e essa série ela sempre vai passar com essa questão. O que é ser livre para você? Que silêncio, né? Não é uma pergunta fácil de se responder, né? Posso dizer o que é ser livre para mim agora, que é o tempo que eu tenho, o espaço que eu tenho. Ser livre para mim, nesse momento, é poder dialogar com vocês, é poder trazer um pouco mais de consciência a quem nos escuta, é poder dizer para as pessoas que vão ver esse programa depois que olhem para o seu olhar, qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade em tudo isso que está nos acontecendo. Olhar talvez um distanciamento até, sabe? Sem bairrismo, sem preferencialismo, mas olhar na essência, olhar o ser humano como semelhante. Isso para mim é ser livre. Ser livre é poder usar a fala e o silêncio na hora certa, no momento certo, é entender que por trás de cada uma aqui existe uma história a ser contada e ouvida, né? A importância de cada um. Para mim, liberdade significa isso. Enquanto mulher negra, muito orgulhosa, o que antes não aconteceria. Liberdade para mim é isso. É bacana demais, é poder realmente dialogar. Liberdade é você poder falar, você poder sentir o outro e ouvir o outro. Eu acho que é essa que é a liberdade e também justamente contemplar as diferenças, né, que nós todos temos, diversidade e diferença. Estou aqui na dificuldade de elaborar essa resposta, porque na hora que você falou o que é ser livre, a primeira coisa que me veio foi o regime escravista. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, sabe? Eu tenho um texto chamado 14 de Maio, que eu falo que nós nunca fomos livres. Então, eu acho que ser livre é não ter esse grilhão racista, sabe? É não ter essa amarra racista no corpo, não ter essa marca da cor da pele, não ter essa marca porque o seu cabelo é crespo, e não ter essa marca porque o seu lábio é grosso, de que você é bandido, de que você é uma ameaça ao ambiente, de que você chegou ali para poder falar e mostrar as suas verdades, de que você, sabe? Ao mesmo tempo me vem, de que liberdade você está falando, né? De que liberdade a gente está falando? A liberdade do meu corpo, de ser mulher e de me ver nesse ambiente, de que os homens não olhem para mim e falem assim, para quantas pessoas ela estava ali naquele lugar, no seu jogo de interesses, ou então a liberdade de olhar para os meus filhos e tentar dormir tranquila, sabendo que meus filhos vão voltar para casa com vida, ou a liberdade de olhar para o futuro e pensar assim, não, meus netos vão viver nessa terra e vão ser reconhecidos, e vão ser entendidos, e vão ser vistos, porque minha avó pensou isso, e minha avó, ela veio depois da lei do ventre livre. Então, como é que foi isso, né, para sair de lá, do interior, né, de uma cidade do interior no estado do Espírito Santo, para trazer as 3 filhas para Vitória, e as 3 filhas sendo cobiçadas, não, a gente quer, deixa eu cuidar, né? Vou fazer elas serem empregadas domésticas, tá? E vovó, não, as minhas filhas vão estudar, eu vou trabalhar, elas vão estudar, minha neta, né? Se vovó tivesse visto a mim hoje,
ela sempre teve muito orgulho, mas ela olharia ainda mais para isso, e eu sempre disse isso para ela, mas eu estou aqui porque você veio para a cidade. Eu estou aqui porque você enfrentou esse racismo todo para eu chegar aqui. Ser livre é reconhecer essa história, ser livre é reconhecer, é reverenciar essa ancestralidade, ser livre é ter o meu corpo e ser dona desse corpo, sem que esse corpo seja morto a cada dia, e é poder respirar. Porque eu também preciso respirar para exercer minha liberdade. Mais ou menos isso. Bacana. Ô, gente, quero agradecer imensamente a presença de vocês nesse programa, nesse primeiro programa da série Livre Pensar, e a gente concluiu o programa exatamente pensando no que é ser livre, né? A gente aproveitou aí para reforçar essa nossa identidade. A Patrícia, com toda a sua disponibilidade aí dos Estados Unidos nesse momento, vivenciando também uma situação particular diferenciada, já era para ter retornado ao Brasil, mas teve que ficar aí para ser testemunha da história, né? E compartilhar conosco, né, esse momento. O professor Eduardo, que vem aí se destacando na construção da psicologia, com tantas lives diárias, meu Deus do céu, é difícil. Por isso a gente conseguiu encontrar, e a felicidade, né, de ter a Juliana. Eu conheço a Juliana pulsando de perto, com muita gente em volta, com muita gente fazendo cultura, e isso para o Casarão das Artes, para a cidade, para as pessoas, de uma forma geral. Isso é fazer com que a vida pulse com sentido, né? Através da cultura, porque a cultura é transgressora, né? Então ela pode dizer tudo, né? Então, é um prazer realmente ter vocês três nesse encontro memorável. E esse programa ele foi feito para você, nosso telespectador, que nos acompanha com tanto carinho, e espero que vocês curtam como eu curti esse grande encontro, né? Já que a vida é a arte do encontro, e aqui se fez, com arte, com pensamento, com liberdade, e basicamente instigando as pessoas a trazerem a sua verdade. Que coisa boa. Saúdo a todos e vamos juntos para o nosso novo programa. Um grande abraço.